Tem histórias que são como remédios para a alma. Histórias que nos fazem acreditar de novo, sorrir no meio da dor e entender que Deus nunca abandona a gente. Hoje, eu vou te contar a história de um homem que perdeu tudo, levou um tiro, lutou contra uma doença cruel, mas nunca deixou de amar. Ele é São João Paulo II, um papa que abraçou o mundo, especialmente o Brasil. Karol Józef Wojtyła nasceu em 1920, numa cidadezinha pacata da Polônia chamada Wadowice. Um lugar pequeno, simples, onde todos se conheciam. Karol era o filho mais novo de uma família humilde, mas cheia de fé. Seu pai era um homem firme, militar, muito religioso. Sua mãe, uma mulher doce e devota. Mas a vida tinha outros planos. Quando ele tinha só 8 anos, a sua mãe faleceu. Imagine o coraçãozinho de uma criança perdendo a mãe tão cedo. Pouco tempo depois, aos 12 anos, perdeu o irmão mais velho, Edmund, que era médico e morreu tentando salvar pessoas doentes com escarlatina. Karol sofreu de novo. E aos 21 anos, a última dor. Seu pai morreu. Agora, ele estava completamente sozinho no mundo. Sem mãe, sem irmão e sem pai. Muitos no lugar dele poderiam ter se revoltado, perdido a fé, se afundado na tristeza. Mas Karol segurou firme em Deus. Ele dizia: "A dor me ensinou. Deus nunca me abandonou." Aquela dor moldou seu coração, mas não o deixou amargo. A dor não endureceu o coração dele. Pelo contrário, o aproximou ainda mais de Deus. Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Foi o começo da Segunda Guerra Mundial. Foi o início de um tempo de terror, de medo, de injustiças. Os nazistas queriam controlar tudo: escolas, igrejas, universidades. Fecharam a universidade onde Karol estudava letras e filosofia. Karol, como muitos jovens, teve que trabalhar para sobreviver. Primeiro numa pedreira, depois numa fábrica. O trabalho era puxado, doía nos braços, no corpo, na alma. Mas ele não reclamava. Fazia em silêncio e rezava. Mesmo cansado à noite, ele estudava escondido em um seminário clandestino. Por que escondido? Porque naquela época, quem quisesse ser padre podia ser preso ou morto. Os nazistas tinham medo da fé, medo da igreja, medo de qualquer coisa que libertasse o coração das pessoas. Karol sabia dos riscos, mas ele dizia: "O mundo está em guerra. Mais do que nunca, as pessoas precisam de Deus." Ele estava se preparando para levar consolo num tempo de dor. E essa coragem silenciosa, esse amor escondido, era só o começo de uma missão que tocaria o mundo inteiro. Em 1946, aos 26 anos, Karol foi finalmente ordenado sacerdote. Era um momento de vitória. Depois de tantas perdas e sacrifícios, agora ele podia servir como padre. Foi enviado a Roma para estudar teologia. Lá, mostrou que era inteligente, estudioso e profundo. Mas mesmo com tanto conhecimento, nunca perdeu a humildade. Ao voltar para a Polônia, ele se aproximou dos jovens. Não queria ser só um padre de púlpito. Queria caminhar com o povo. Organizou passeios nas montanhas, acampamentos, rodas de conversa. Falava sobre fé e amor com uma linguagem simples, que qualquer um entendia. Era aquele tipo de padre que sabia escutar, que fazia o jovem pensar: "Esse padre entende o que eu sinto." Para muitos, ele foi o primeiro a mostrar que Deus não é distante, que Deus está perto, no dia a dia, nas dúvidas mais humanas. Em 1958, Karol foi nomeado bispo auxiliar da Cracóvia. 3 anos depois, virou arcebispo, e em 1967 foi escolhido como cardeal. Ele também participou ativamente do Concílio Vaticano II, que foi uma grande reunião da Igreja para se renovar, se aproximar mais das pessoas. Karol defendia que a fé não podia ser imposta. Ela precisava ser escolhida, vivida com liberdade e alegria. Defendia que a Igreja deveria acolher,
escutar e caminhar junto do povo. E por causa desse jeito sábio, simples e forte, o mundo começou a prestar atenção nele. Mas ninguém ainda imaginava o que estava por vir. O ano era 1978. O Papa João Paulo I havia morrido de forma repentina, com apenas 33 dias de pontificado. A Igreja se viu, mais uma vez, diante da missão de escolher um novo Papa. Os cardeais do mundo inteiro se reuniram no Vaticano. Era um momento delicado. O mundo vivia muitas tensões, guerras, opressões, medos. E então, no dia 16 de outubro de 1978, as chaminés do Vaticano soltaram a fumaça branca. Isso queria dizer: o novo Papa foi escolhido. O nome dele? Karol Wojtyła, da Polônia. Um país que nunca tinha tido um Papa. Um país pobre, dominado pelo comunismo. Era a primeira vez em mais de 450 anos que o Papa não era italiano. Muita gente se surpreendeu. Alguns nem sabiam dizer seu nome. Mas quando ele apareceu na sacada do Vaticano, tudo mudou. Com um leve sorriso e olhar tímido, disse: "Se eu errar ao falar italiano, me corrijam." O povo riu, aplaudiu e se encantou. Aquele homem simples tinha conquistado o mundo. Ele escolheu o nome João Paulo II, em homenagem ao Papa anterior. Mas logo deixou de ser apenas um nome e se tornou um símbolo de fé, coragem e esperança para milhões. Poucos meses após se tornar Papa, decidiu voltar à sua terra natal, a Polônia. E o povo foi em peso ver ele. Milhões nas ruas. Famílias inteiras, idosos, crianças. Todos queriam ver aquele filho da terra que agora era o Papa do mundo. Mas não era só emoção. Era um momento de mudança. Naquela época, a Polônia vivia sob o comunismo, um regime onde não havia liberdade religiosa nem de expressão. Tudo era controlado. Padres eram vigiados, falar de fé podia levar à prisão. Mas o Papa não levou armas. Levou fé, coragem e palavras. Diante de milhões, João Paulo II disse algo que ecoou como trovão. Não tenham medo, abram as portas a Cristo. O povo entendeu. Se o Papa não tem medo, nós também não precisamos ter. Uma luz se acendeu na escuridão. A partir daí, surgiu o movimento chamado Solidariedade. Milhares de trabalhadores, liderados por um homem chamado Lech Wałęsa, começaram a lutar por melhores condições, por liberdade, por justiça. E sempre com paz, sem violência. Com o tempo, esse movimento ficou tão forte que ajudou a derrubar o comunismo na Polônia. E depois, em vários outros países. E tudo começou com a coragem de um Papa. Um Papa que não usou violência, que não gritou, apenas falou com fé. E a fé moveu montanhas. Estamos em 13 de maio de 1981. O Papa João Paulo II, com 61 anos, estava na Praça de São Pedro, no Vaticano. Um dia lindo, de sol. Ele andava num carro aberto, acenando e sorrindo. Havia crianças, idosos, famílias inteiras querendo vê-lo de perto. De repente, 2 tiros. Um silêncio tomou conta da praça. O Papa foi atingido. Um tiro no abdômen, outro na mão. Caiu nos braços dos seguranças. O sangue escorria. O povo chorava. Muitos acharam que ele morreria ali mesmo, diante de todos. Era dia de Nossa Senhora de Fátima, e para quem acredita, isso não foi coincidência. Depois de dias entre a vida e a morte no hospital, o Papa sobreviveu. E quando voltou a falar, disse uma frase que ficou famosa no mundo todo. Uma mão disparou, mas outra mão guiou a bala. O que ele quis dizer com isso? Que ele acreditava que Nossa Senhora de Fátima protegeu ele naquele momento, desviou a bala no último instante e salvou sua vida. Mas o mais lindo ainda estava por vir. Alguns anos depois, o Papa fez algo que ninguém esperava. Ele foi até a prisão para visitar o homem que tentou matá-lo. Chegou lá, entrou na cela, olhou nos olhos do criminoso e perdoou. Isso mesmo. Ele não gritou, não reclamou, não perguntou por quê. Ele apenas perdoou de coração.
Eles conversaram por 20 minutos. O atirador, que era frio e duro, saiu daquele encontro comovido. O mundo todo parou para ver essa cena. Era a imagem do Papa e do homem que tentou matar ele, dando as mãos. Isso mostrou para todos nós que o perdão não é sinal de fraqueza. O perdão é uma das maiores forças que alguém pode ter. Só quem ama de verdade é capaz de perdoar de verdade. João Paulo II foi o Papa que mais viajou na história da Igreja. Visitou mais de 130 países, pregando paz, falando com líderes, abraçando os pobres, animando os jovens. Criou as Jornadas Mundiais da Juventude, que uniram milhões de jovens de todo o mundo. Ele dizia: os jovens não são o futuro da Igreja, eles são o presente. João Paulo II era firme na doutrina, mas cheio de amor. Um Papa humano. Depois de sobreviver ao atentado, o Papa não parou. Ele sabia que ainda tinha uma missão no mundo: levar esperança para todos os povos, de todas as línguas, raças e religiões. Ele continuou a viajar para todos os cantos da terra. Subiu em aviões, enfrentou cansaço, clima, multidões, mas nunca reclamava. Sempre com o mesmo sorriso, o mesmo olhar sereno. Era o Papa peregrino. No total, visitou mais de 130 países. Nenhum Papa tinha feito isso antes. E em cada lugar por onde passava, ele deixava um rastro de luz. Gente pobre, gente rica, criança, idoso, muçulmano, católico, até quem não acreditava em Deus. Todos queriam ver João Paulo II. Mas tinha um país que ele amava de um jeito todo especial. Esse país era o nosso, o Brasil. Ele veio aqui 3 vezes, em 1980, 1991 e 1997. Visitou cidades como Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e por onde passava, arrastava multidões. Era tanta gente que parecia o Maracanã em final de Copa. Mas não era futebol, era fé. Em cada chegada, ele fazia algo marcante. Ajoelhava e beijava o chão do país. Um gesto simples, mas poderoso, que mostrava seu amor pelo povo e respeito por cada terra que pisava. E sabe o que o Papa dizia com aquele jeitinho carinhoso? Deus é brasileiro e o Papa é carioca. O povo caía na gargalhada e aplaudia, chorava. Era como se ele tivesse nascido aqui. Ele se aproximava do povo. Não tinha medo de andar no meio da multidão. Visitou favelas, conversou com mães que choravam pelos filhos, abençoou crianças pobres, abraçou idosos nas calçadas, falava com a voz firme, mas cheia de amor. Ele dizia que o Brasil tinha um povo de fé, um povo sofrido, mas com uma alma bonita. Em Salvador, emocionou-se ao ouvir crianças cantando no Bonfim. No Rio, falou para milhões no aterro do Flamengo e subiu o Morro do Vidigal para ver de perto a vida do povo. Em Fortaleza, no Castelão, usou o chapéu de sertanejo e sorriu como um filho do Nordeste. Quando ele falava, o povo sentia paz no coração. João Paulo II não foi só um papa, foi um amigo do povo, um pastor que sentia a dor da nossa gente. Com o tempo, o corpo começou a fraquejar. João Paulo II teve Parkinson. Tremores, dificuldades para falar, dores constantes. Mas nunca deixou de aparecer na janela do Vaticano. Mesmo curvado, com dificuldades, ele levantava a mão e sorria. Em uma das últimas aparições, quase não conseguia falar. Mas o povo entendia tudo. Aquele olhar ainda pregava o amor. Em 2005, a saúde do Papa piorou muito. Uma infecção, febre, a pressão caindo. O mundo inteiro se uniu em oração. Corações apertados, lágrimas nos olhos. Milhões rezavam com fé, amor e gratidão. No dia 2 de abril, um sábado à noite, às 21h37, ele deu seu último suspiro. Suas últimas palavras foram: "Deixem-me ir à casa do Pai." E assim, ele partiu, sereno, em paz, como quem adormece nos braços de Deus,
voltando para casa depois de iluminar o mundo. Lá fora, na Praça de São Pedro, milhares de fiéis estavam ajoelhados, segurando velas, chorando em silêncio. Muitos diziam: é como se o mundo tivesse parado. E do meio do povo surgiu um grito: Santo súbito! Santo já! Um grito de amor, de gratidão, de certeza de que aquele homem já estava com Deus. Em 2014, ele foi canonizado pelo Papa Francisco. Mas para muitos, João Paulo II já era santo muito antes disso. Ele foi um homem de coragem, de perdão, de fé verdadeira, de amor pelo povo, de fidelidade até o fim. Foi um exemplo de que a dor pode ser vencida com amor, que o perdão é mais forte que a vingança, que a fé pode dar sentido até nos momentos mais difíceis da vida. Se você está sofrendo, cansado, se sente sozinho ou sem forças, lembre-se de São João Paulo II. Ele também chorou, sentiu dor, enfrentou o silêncio das noites difíceis, mas nunca perdeu a esperança. Confiou, acreditou, amou até o fim. E hoje, lá do céu, com o coração cheio de luz, ele continua dizendo: não tenham medo. Deus está com vocês. São João Paulo II, rogai por nós. Depois de ouvir sua linda história, cheia de fé, coragem e amor, queremos encerrar este momento com gratidão no coração. A vida de São João Paulo II nos ensina que, mesmo nas maiores dores, é possível amar, acreditar, perdoar e seguir em frente com Deus. Se algo tocou o seu coração hoje, não ignore. Fale com Deus. Converse com São João Paulo II como um amigo. Peça, agradeça, confie. Ele continua intercedendo por nós lá do céu. E lembre-se, não tenha medo. Abra o coração à fé, porque Deus está com você, hoje e sempre.